E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Pontos e Páginas. Eu sou a Lívia e se você gosta de resenhas, tags literárias, indicações de livros e muito mais, se inscreve no canal e vem comigo. Hoje eu tô com uma carinha de cansada, né, porque crise alérgica, porém, vou gravar o vídeo do mesmo jeito. E aí, o que é que acontece? O meu último vlog, ele foi apagado do meu celular. Sem querer, eu limpei minha galeria e aí foram todos os vídeos pro Beleléu, né? Eu falei isso no Instagram, se você não acompanha a gente, vai estar aqui na descrição, tá? O nosso Instagram. Você pode acompanhar a gente por lá a gente fala todos os dias, fala sobre nossas leituras, enfim. E aí, eu perdi o vlog. E eu fiquei muito chateada, acabei não aparecendo mais. E aí a gente tá devendo o último vlog da Gabriela, porque o meu foi apagado, né? E aí eu pensei hoje, né? Poxa, perdi o vlog, mas eu poderia vir aqui falar sobre as leituras que eu tive desde o dia do último vlog. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou falar sobre as últimas leituras. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, por favor, dá um likezinho que não vai te custar nada, compartilha com os amigos, com seus amigos leitores, com seus inimigos leitores também, compartilha com todo mundo que ajuda a gente pra caramba, tá? Enfim, vamos começar aqui e eu já vou mostrando o meu diarinho de leitura que eu tenho, que a gente vende na nossa loja, porque a gente tem uma página no Instagram, a gente tem um canal no YouTube e a gente também tem uma loja, então... Olha que perfeição. Tem esse modelo e tem outro modelo. Ele é todo brilhoso. Se vocês não estão vendo. Ele é perfeito, né? Ele é perfeito. Bom dia. E aí, minhas leituras são todas anotadas aqui, então vou usar ele pra me guiar nesse vídeo, né? Mas eu começo dizendo que eu não vou, assim, me aprofundar demais em cada livro. Eu vou tentar falar, assim, minha visão geral pra não acabar perdendo muito tempo. Eu vou começar falando, né, do aclamado que todo mundo ama, que é Corte de Neve e Fúria. Eu fiquei muito triste em perder o vlog, porque o vlog foi principalmente desse livro aqui, eu consegui terminar ele na semana que eu estava lendo. Gente, meu Deus, assim... Eu dei 5 estrelas pra esse livro aqui, eu achei ele muito bom. E pra quem não conhece, ele é a continuação do Corte de Espinhos e Rosas, que é uma trilogia / saga que a Sarah J. Maas escreve. Então, assim... Ele é a continuação, né? Então não vou nem dar a sinopse nem nada, porque enfim. Mas eu gostei muito desse livro, muito mesmo, tanto que eu dei 5 estrelas. Eu acho que tiveram muitas coisas que me incomodaram, só que, como ele é extremamente grande, meio que essas coisas se perdem no meio da história, sabe? Eu tinha algumas pontuações que eu tinha feito no vlog, só que eu acho que eu nem me lembro mais, entendeu? Mas, o que é que acontece? Eu achei esse livro muito bom. Em relação ao Rising, não vou dar spoiler, tá? Também nesse vídeo, só avisando. Mas em relação ao Rising, eu não perdoei ele pelo que aconteceu no primeiro. Mas eu também não guardei rancor. Tamo ali no meio termo. Mas assim, a Fairy melhorou demais esse livro. O Rising também melhorou demais. Ciclo Íntimo, perfeito, meu Deus. O final do livro, né, os últimos 10%, o grande surto dos últimos 10%. Eu fiquei muito puta, gente. Eu gravei toda a minha reação, eu perdi tudo. Gente, eu fiquei com tanto ódio, tanto ódio. Você não tem noção do ódio que eu sentia dentro do meu coração quando eu terminava esse livro. Sem comentários. A única coisa que, assim, eu lembro mesmo que é uma crítica que eu permaneço é que eu acho desnecessário o número de páginas pro livro. Porque não existe tanta história, assim, pra tantas páginas. Eu não acho que tinha necessidade de tantas páginas nesse livro. Mas, né, a Sarah... Ela insiste em botar muitas páginas onde não cabe. Mas enfim, primeiro livro, né, 5 estrelas. Gente, o outro livro que eu li foi O Último Adeus. Esse livro aqui, eu comecei no primeiro vlog, mas eu tinha abandonado. E aí foi chegando no final do mês, eu comecei a ficar agoniada que eu podia ter terminado o livro, porque eu abandonei ele em 50%. E aí eu peguei numa sentada logo pra terminar e terminei ele todo. Em relação a esse livro... O que acontece? Eu esperava mais em relação à protagonista, que eu achei ela cansativa, eu achei a história cansativa, eu achei a história meio que sem um enredo central, entendeu? Tinha uma coisa acontecendo, só que aí a coisa finalizava no meio do livro, aí começava outra coisa, sabe? Tipo, parecia que a história não tinha pra onde ir. Ela era só uma história. E aí meio que eu achei cansativo, tipo assim, eu achei repetitiva, achei cansativa, achei a protagonista cansativa. Então meio que, assim, não me agradou muito. Só que esse livro tem carta. E aí é onde pega. Porque eu sou uma pessoa muito emotiva. Se tiver carta no livro, é o meu fim. Então eu cheguei a chorar sim. Chorei. Eu não sei quantas estrelas eu dei. Eu não sei se eu dei 2,5. Eu acho que eu dei 2,5. Achei ele bem mediano, mas ele é muito bom. Esse livro aqui, ele conta a história de um menino que ele cometeu suicídio.
E aí a irmã dele tem que aprender a lidar com a perda dele, ela tem que aprender a lidar com as questões dela amorosas, com as questões da escola, sem o irmão. E o irmão dela, ele continua rodeando ela, né, querendo ou não. A mãe dela, o sofrimento que a mãe dela tem com essa perda e tal. Enfim, a história meio que gira em torno disso. Mas como eu falei, meio que não tem, assim, um enredo principal. Eu senti isso. Gente, só uma coisa que eu tenho a falar sobre a ACOTAR. Eu digo ACOTAR todos, né? Mas é Coxa, Neve e Fúria. Gente, o hot da Sarah não é legal. Assim, não é o tipo de hot que me atrai. Se eu fosse ler pelo hot, eu não leria, de forma alguma. Porque eu gosto muito de livro que tem cena picante e tal. Mas o dela, irmão, eu achei triste. Principalmente quando envolve o órgão genital masculino ali. As descrições dela não são muito interessantes, na minha opinião. E aí não é o tipo de hot que eu gosto de forma alguma. Mas o capítulo 54, gente, o 48 eu não esperava. 48 eu achei lindo. O 54, vou dizer que eu me emocionei. Eu não cheguei a chorar e derramar lágrimas e lágrimas, mas eu me emocionei. Agora o 55, como eu disse, os hots dela meio difícil, eu ficava rindo. E eu acho que o intuito do hot não é você ficar rindo, mas toda vida que eu leio os hots dela me dá vontade de rir. Então, né? Enfim, é isso. Gente, só pra lembrar que todos esses livros que eu tô falando são relacionados ao mês de maio. Foi me TBA mês de maio, né? Foram os livros que eu li depois do último vlog. E contando já com o de junho também, os livros que eu tô lendo em junho. Eu não sei se vocês viram, mas o mês de maio era pra ter 4 vlogs, né? Um por semana. E eu perdi 2, então não saíram 2, saíram 2 meus só. E o da Gabriela acho que saíram todos. Mas enfim, né? Tô aqui pra compensar. Mas o outro livro que eu li foi Longo e Claro Rio. Era pra ser um livro thriller, né? Pelo que eu li, era pra ser um thriller, onde a protagonista é um policial e ela tem uma irmã viciada e que mora nas ruas e que se prostitui pra manter o vício dela. E um dia a irmã dela desaparece, sem nenhuma justificativa, e ela começa a ir atrás da irmã, começa a investigar esse desaparecimento, começa a descobrir várias coisas relacionadas à vida dela e relacionado às pessoas que a irmã dela tinha um contato, que ela não sabia, enfim. Eu achei esse livro relativamente bom. Esse livro eu acho que eu dei 3 estrelas. Ele é bem mediano porque... Ele não é mediano, ele é bom. O que foi que aconteceu? Ele se diz um thriller, mas não é um thriller. Ele é mais um drama familiar, sabe? Ele é bem mais um drama. Então, assim, a questão que era pra ser, assim, envolvente e tal, que era o desaparecimento dela, não existe muito. Por mais que ela vá atrás da irmã, por mais que ela procure a irmã, o centro todo do livro é mais esse drama familiar, a vivência dela, a relação dela com a família, com a irmã e tal. É meio que eu me frustrei, porque eu esperava outra coisa, mas ele foi muito bom. Assim, ele foi bom. Ele só não ofereceu o que ele disse que ia oferecer. Mas se ele tivesse dito que ia ser um drama, se eu tivesse lido achando que ia ser um drama, aí talvez eu tivesse gostado mais. O primeiro livro que eu li no mês de junho, que foi logo no comecinho de junho, ainda tava assim no último dia de maio, começo de junho, eu tava alucinada pelo livro, eu estava desesperada pra acabar essa trilogia, que inclusive é a minha trilogia favorita. Talvez eu faça depois um vídeo só sobre essa trilogia, né? Porque, gente, sério, se tornou minha trilogia favorita e minha autora favorita, se você duvidar. E é porque eu só li 3 livros dela. Mas foi A Rainha do Nada. Gente, essa mulher faz tudo. Essa mulher faz tudo. A Holly Black, perfeita no que se propõe. Eu também não posso falar, né, a sinopse, porque, enfim, faz parte, né, da trilogia do Povo do Ar, que é O Príncipe Cruel, O Rei Perverso e A Rainha do Nada. Mas eu li A Rainha do Nada e, gente, sensacional, espetacular. Eu dei 5 estrelas. O único favoritado da trilogia pra mim foi O Príncipe Cruel. Mas eu dei 5 estrelas pra esse aqui também. Achei sensacional. Eu achei o final um pouco rápido demais. Podia ter mais páginas, mas, assim, não atrapalhou. Eu só acho que a gente teria gostado mais, sabe? Poderia ter dado mais gosto pra gente. Mas, assim, sensacional. Esse livro... Meu Deus, gente, eu amo a Judy, eu sou completamente apaixonada por essa mulher. Essa mulher faz tudo. Gente, essa trilogia é perfeita. Cara, as questões políticas dessa trilogia, o casal também eu acho muito fofo. As pessoas... Fofo é uma palavra forte, porque eles se odeiam bastante. Mas eu gosto. As pessoas são muito agressivas, sabe? Muito brutas, muito brutais. E eu acho muito massa, porque você vê que é uma característica do povo feérico, do universo da Holly Black. Então eu gostei muito. Eu literalmente li esse livro
e via um universo diferente. Eu não conseguia associar esse mundo e essas pessoas ao mundo que a gente vive. Então eu consegui perceber, eu consegui visualizar muito claramente um universo paralelo, tipo, uma realidade paralela, sabe? E que, tipo, eu comprei muito fácil. Principalmente porque a política desse livro, ela não é difícil, mas ela deixa muito claro. Então, os jogos políticos são muito bem armados, assim, são muito claros, você consegue entender com muita facilidade. E é sensacional. Gente, eu amei. Sério, o final desse livro, meu Deus, tudo pra mim. Eu amei, eu amei, eu amei. Não tem o que falar, eu amei esse livro. O outro livro que eu li foi Os Garotos Corvos, que eu não tenho aqui porque eu li no Kindle Unlimited. E assim, eu achei muito massa o livro também, porque ele é uma fantasia, mas é uma fantasia assim mais mística, mais de mediunidade, de espírito, de bruxaria. E assim, pra quem gosta desse tipo de assunto, eu acho que é muito interessante, eu achei muito massa. Eu achei os personagens muito legais, o desenvolvimento deles muito legal. É uma trilogia também. Na verdade, eu não sei se é uma saga ou uma trilogia, mas eu achei muito massa. Eu dei 4 estrelas, ou foi 4 estrelas e meia, porque pelo que as pessoas falaram, eu achei que ia ser um pouco mais. Eu acho que eu fui com muitas expectativas, mas assim, eu achei muito interessante, sério. A fantasia é interessante, a história é interessante, esse misticismo, assim, esse ar mais misterioso e tal, eu achei muito massa. E aí a história, ela é sobre a Blue, e ela sabe, desde sempre, que quando ela se apaixonar por um garoto e ela beijar ele pela primeira vez, ele vai morrer. E ela sabe isso por quê? Porque a mãe dela, né, é médium, a mãe dela, as amigas da mãe dela, toda a família dela é médium. É uma família composta por, assim, 4 mulheres, é mais ou menos isso. Então todas elas sabem disso, porque todas elas já viram isso no futuro da Blue. E aí um dia, ela vai numa igreja, que ela costuma ir com a mãe dela, num dia do ano específico. Dia de São Marcos, eu não lembro, é um dia do ano específico. E aí elas vão meio que pra ver quais são as pessoas que vão morrer, porque lá, como a mãe dela é médium, ela vê as pessoas, né, a alma das pessoas passando, as pessoas que vão morrer dentro de um ano, né, 12 meses. E a Blue, inclusive, ela não tem essa mediunidade, sabe, ela não tem essa capacidade. Mas ela fortalece e ela, tipo, ajuda as pessoas que são a terem um contato maior com os espíritos e tal. Enfim, é mais ou menos isso. E aí, no dia que ela vai lá, né, ajudar a mãe dela, só que nesse caso, nesse dia ela não foi ajudar a mãe dela, ela foi ajudar a tia, ela vê pela primeira vez um fantasma, o fantasma de um garoto. E aí ela pergunta qual é o nome dele, ela descobre qual é o nome dele e tal, e daí a história se desenrola, né. Vocês não esperem, se vocês forem ler, né, não esperem que se resolva tudo nesse livro, porque, como eu falei, é uma saga, não é um livro único. E eu acho, na minha humilde opinião, que eu teria gostado mais se fosse um livro único. Eu não sei dizer o que é que me faz ter vontade de continuar a ler a saga ou a trilogia, mas eu acho que o final fechou de uma forma que eu não continuaria, entendeu? Então, eu acho que foi interessante a leitura, acho que foi bem legal, ainda mais que eu me interesso muito por esse assunto, então se você gosta, vale a pena tentar. O outro livro que eu li também foi uma trilogia, foi O Ceifador. E, gente, eu gostei muito desse livro, eu achei muito massa. É uma distopia. E nesse universo aqui, as pessoas elas não morrem mais, entende? A medicina ela evoluiu a um ponto em que as pessoas elas não precisam mais morrer. E quando elas morrem acidentalmente ou de propósito, enfim, elas vão para uma ala médica, né, pro hospital de revivificação. Existe... Gente, eu não sei explicar o que é. É tipo uma inteligência artificial que coordena o mundo e aí ela organizou o mundo a ponto de que acabou com a fome e com a desigualdade. Todas as pessoas elas têm acesso a tudo por causa dessa inteligência artificial. Ela deu acesso a essas pessoas e ela que comanda o mundo inteiro agora. É mais ou menos isso que eu entendi. E aí, dentro dessa realidade, existem os ceifadores. Que os ceifadores são pessoas treinadas para matar outras pessoas. E aí elas não matam assim por matar, elas matam porque elas precisam matar outras pessoas para tentar manter minimamente a população equilibrada, entre aspas. Então esses ceifadores, eles meio que não são assassinos, assim, como a gente diz, eles são pessoas que precisam fazer isso para poder tentar controlar essa superpopulação. E, gente, esse livro é muito bom, assim, não tem o que falar, esse livro é muito sensacional. A realidade que se apresenta nesse livro, o universo, assim, uma realidade que parece que é tão próxima, mas tão distante, sabe? Eu achei muito massa de verdade, e ver como os ceifadores funcionam, como a ceifa funciona, como existem várias vertentes, assim, de pensamento em que os ceifadores, eles podem seguir e tal.
Porque, assim, eles meio que trabalham individualmente. Então, cada um meio que tem o seu próprio jeito de conseguir lidar com o trabalho que eles têm. Porque nem sempre eles gostam, né? Assim, o ideal é que eles não gostassem, mas existem outros que gostam do que fazem. Então, assim, é muito massa ver isso. No livro, o ceifador, né, principal, o Faraday, ele toma aprendizes de ceifador, né? Ele pega algumas pessoas, 2 pessoas, pra ser aprendiz de ceifador dele. E aí é muito massa a gente ver, assim, o antes de eles virarem aprendiz e o depois, ver como eles conseguem se desenvolver, como eles conseguem chegar onde eles chegaram, como eles amadurecem. E essa realidade, sabe, que se estende, tipo, achei muito bom, achei o livro muito bom, de verdade. É uma trilogia, é o Ceifador, a Nuvem e o outro eu não sei o nome. Eu achei esse muito bom, só que o problema é o mesmo que acontece com os Garotos Corvos. Quando o livro acaba meio que fechadinho, eu não tenho vontade de continuar a trilogia nem a saga, entendeu? Porque eu sou uma pessoa que gosta de final aberto. Então, quando o final meio que se encaixa num final aberto, adequado, meio que eu não tenho vontade de continuar. Então, assim, eu li o Ceifador, eu li, inclusive, junto com a Gabi, do Oceano de Pensamentos, no Instagram. Se vocês quiserem lá ver, o Instagram dela é bem legal também. Mas eu achei que o final foi satisfatório. Então, eu não sei se eu vou continuar a trilogia, se eu não vou. Eu achei bem legal, eu dei 4,5 estrelas. Mas, como eu falei, não sei. Parece que eu acabei o livro, sabe? A minha sensação é essa, que eu acabei essa história. A mesma coisa dos Garotos Corvos. Então, eu não sei se eu vou continuar. Vou decidir ainda. E o último livro que eu li, que foi esse mês, eu terminei ele, né? No caso, hoje, acabei de terminar ele. Foi Um Marido de Faz de Conta, da Julia Quinn. Gente, o que é esse livro? Eu sou rendida por esse livro agora. Ele é da família dos Roscabys. Eu falo Roscabys, mas era Roscabys. Mas eu falo do jeito que eu quiser. Então, sim, é da família dos Roscabys. São uma família amiga das famílias dos Bridgertons. Então, ele meio que não é um livro à parte dos Bridgertons, mas é como se fosse, assim, dentro desse universo, entendeu? E eu tentei começar os Bridgertons, eu tentei começar o Duque e eu achei, assim, triste, achei muito ruim. Eu li só 13% e eu não consegui engolir o que eu tava lendo, porque, assim, um problema que eu tenho com livros, eu falei isso no Instagram até um dia desse, é que eu tenho um gatilho de ódio com personagens que objetificam muito as mulheres, que diminuem elas, sabe? Que, enfim, invalida as coisas que as personagens, as protagonistas falam, que reduz elas ao corpo que elas têm, à aparência que elas têm, enfim, isso me irrita profundamente. Personagens assim me irritam profundamente, como se fosse dono daquela personagem, sabe? Dono daquela pessoa. Isso me deixa extremamente irritada. Inclusive acontece em Corte de Neve e Fúria? Sim, Corte de Neve e Fúria acontece isso. Eu fiquei pé da vida, gente. Enfim, eu senti isso em O Duque e Eu. E aí eu não consegui lidar com isso, eu não consegui seguir a leitura. Realmente me senti muito mal, assim, muito irritada e não deu pra mim. E aí eu queria tentar, porque eu acho o romance de época, por mais que ele retrate uma época diferente, em que era assim que existiam as coisas, eu acho que pra gente ler e ser agradável não precisa ser dessa forma, por mais que não retrate a realidade. Mas a gente tá lendo um livro de ficção, não é mesmo? Então não precisa retratar a realidade. E aí eu comecei a ler os Roscabys. E, gente, eu comecei com Uma Dama Fora dos Padrões. E é perfeito, Uma Dama Fora dos Padrões é perfeito. A única coisa que me irrita, eu não sei se é em romance de época ou é romance no geral, mas a falta de comunicação entre os personagens me deixa muito irritada, porque o livro poderia ter acabado, assim, em 10 páginas. Mas aí ele tem 300 porque a galera não se comunica e isso aí me irrita um pouco. Mas enfim, né, eu tive que aprender a lidar com isso, porque O Marido de Faz de Conta eu dei 5 estrelas e favoritei, porque esse livro é muito bom. Gente, esse livro é muito bom, muito bom, muito bom. O casal é perfeito. Ai, o casal é perfeito, cara. O cara é Edward o nome dele, se eu não me engano. Ele é perfeito, maravilhoso. Super cadelinha, cara. Super cadelinha dele. E ele é super cadelinha da esposa dele. Ai, eu fico passada. E aí, gente, eu amei. Porque assim, meio que nesses livros, eu notei desde o primeiro e esse aqui também, meio que os caras são cadelinha das mulheres, entendeu? Tipo, meio que eles estão na mão delas. Por mais que a sociedade não retrate isso, mas meio que é assim, sabe? Tipo, eles não são aquele tipo de cara autoritário que vai mandar na esposa, tá. Então, foi um livro que eu me diverti, eu ri, eu achei graça, eu
Não chorei, mas eu me emocionei. E assim, eu amei, cara, eu amei. Eu amei, cara. Se você não tem segurança pra ler romance de época, confia na minha indicação. E lê Uma Dama Fora dos Padrões e O Marido Faz de Conta. Falta eu ler os outros dois, mas eu já digo, Uma Dama Fora dos Padrões é Inimigos que se Apaixonam. Tudo que eu amo. E esse aqui é tipo relacionamento fake, sabe? Casamento fake. É tipo, a sinopse é o cara, ele sofreu um acidente, né, na guerra. E aí, a irmã do amigo dele aparece lá pra tentar encontrar o irmão dela, que trabalha com ele. E ela não encontra o irmão, mas encontra ele. E pra ela conseguir cuidar dele, que tá inconsciente, ela precisa dizer que ela é casada com ele pras pessoas. E quando ele acorda, ele tem uma parte da memória que ele não lembra, que são os últimos 3 meses. E aí ela, fingindo que casou com ele não sabe se ele casou ou não com ela. E aí eles vivem assim como se eles estivessem casados e ela não conta a verdade pra ele e a história se desenvolve em cima disso. Eu amei, cara. Eu amei, sério. E é muito legal você ler, assim, na sequência, porque eu li o primeiro livro e aí eu amei o casal também. E eu li o segundo e no final o primeiro casal aparece também e eu fiquei... eu queria ler tudo de novo. Eu fiquei muito apaixonada. Então, assim, eu acho que vale super a pena. Será que eu vou virar cadelinha de romance de época? Queria que sim, porém preciso de indicações boas. Eu conto com vocês aí nos comentários pra indicar livros de romance de época confortáveis de serem lidos. Mas foi o último livro que eu li, né? Esse mês eu li 3 livros, não li nada mais. Tô lendo O Lado Feio do Amor, o polêmico Lado Feio do Amor. E esse livro aí eu acho que eu vou fazer um IGTV sobre as pessoas quererem comparar os seus relacionamentos com relacionamentos que não existem, né? De livros, que aí... Quando a galera tenta usar esses relacionamentos de referência, eu acho às vezes meio perigoso. E eu acho que é legal falar sobre isso. Eu acho que eu não vou trazer esse vídeo aqui no YouTube, não. Acho que eu vou trazer no IGTV mesmo. Então, se você quiser ver depois, vou me basear no Lado Feio do Amor pra fazer esse IGTV. Então, se você quiser ver minha opinião sobre o livro e eu falando, né, sobre esses relacionamentos que funcionam nos livros, mas não funcionam na vida real, você segue a gente aí nas redes sociais. Eu fico por aqui, né? Esses foram os últimos livros que eu li. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque fazia um tempinho que eu não gravava, eu já tava meio sem jeito, né, pra gravar, já fazia mais ou menos um mês, ainda mais com essa alergia, então... Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se você não curtiu ainda o vídeo, curte o vídeo, por favor, comenta alguma coisa, se você gostou, se você não gostou, comenta indicação de livro, que eu vou adorar receber as indicações de vocês. Se inscreve no canal e, enfim, segue a gente nas redes sociais, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.